Shalom, a paz de Cristo. Iniciemos nossa celebração litúrgica, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos pedir perdão, reconhecendo a nossa fragilidade. Humildemente nos coloquemos diante de Deus, fazendo o nosso propósito também de amar o nosso irmão, de perdoar aqueles que nos ofenderam. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versos 18 a 23. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Conferir Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão da palavra. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te livrou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não te prostrarás diante destes deuses, nem lhe prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, ao ponto de esquecermos até o domingo, que é o domingo agora que nós vivenciamos a ressurreição de Cristo,
e não vamos nem receber Jesus na Eucaristia, algo está tomando lugar de Deus na nossa vida e a gente tem que se questionar. O que tem ocupado o lugar de Deus na minha vida? Isso é idolatria, não importa o que seja. Dinheiro, prazeres, o celular 24 horas ali, rabiscando páginas, fofocando, tomando assim uma vida prazerosa no lugar de Deus, isso é idolatria também. Deus castiga até a 4ª geração. Depois dos pais, vem um castigo para os filhos. E isso está na palavra. Mas também Deus usa da misericórdia por 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. É importante frisar como está escrito: aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Hoje se prega por aí que Deus já morreu pelos meus pecados e agora posso pecar. Não é bem assim. O nosso catecismo ele é 100% bíblico. Se pecamos, temos que nos reconciliar com Deus para viver uma vida santa novamente. O homem ele erra. Diz até um ditado: o pecado é do homem, o levantar é de Deus. Mas na verdade o pecado não é do homem. Senão nós viveríamos pecando, não é bem assim? Nós caímos, hora por outra. E isso é válido para que nós nos reconheçamos como criaturas, meras criaturas de Deus, para não nos colocarmos como perfeitos, reconhecermos nossos erros e compreendermos os erros dos outros. O 7º, ali em diante, vai justamente salientar: não roubarás, não matarás, mas também não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas pessoas pronunciam o nome de Deus em vão, até em rodadas de piada? Se você já riu de uma piada com o nome de Deus, vá para o confessionário e peça perdão para Deus, porque você participou daquele assunto em vão do nome de Deus. Não se deve rir de piadas com o nome de Deus, de piadas com o nome de pessoas que estão nos céus também. Nós vamos santificar o dia de sábado hoje, no domingo. Por quê? Porque a velha criação descansou no sábado, mas essa criação agora é renovada na nova criação, que é Jesus Cristo, e ressuscitou quando Jesus? No domingo. Portanto, para celebrar a Páscoa dominical, como nós celebramos todos os domingos, lembrando a ressurreição, o sacrifício de Jesus, nós vamos guardar o domingo, mas é importante guardar o domingo. Vamos deixar o ativismo, substituir a Eucaristia por um trabalho, substituir a igreja por um passar de tempo, uma praia, uma piscina. Isso é pecado mortal. É necessário confessar. Pecado mortal é todos os pecados contra os 10 mandamentos. Necessitam confessar. Necessitam confessar. Trabalhar durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Portanto, se é no domingo, vamos vivenciar o domingo como a nossa fé prega. O 7º dia é dedicado ao Senhor teu Deus. Agora o 7º dia é domingo, Jesus ressuscitou. Não farás trabalho algum neste dia, nem tu, nem teu filho, nem tua família, nem teu escravo, como diz aí, nem tua escrava, nem teu gado, nada deve trabalhar nesse dia, porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, e ele completou a nova criação em Jesus Cristo, novo Adão. Por isso, descansamos no domingo. O Senhor abençoou o sábado, santificou o sábado, e ele quer santificar todos os dias da nossa semana. Quem observa a lei de Deus no dia que é para observar, que é o dia santo, todos os outros dias nossos serão santos também. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Honrar pai e mãe não é somente honrar pai e mãe nosso,
é o pai e a mãe dos outros também. Se eu honro meu pai e minha mãe e não respeito os pais dos outros, estou deixando também de honrar os pais. Respeitar os mais velhos. Hoje em dia, como é difícil vivenciar esse ensinamento nos mais jovens, onde as novelas pregam a desavença de pai com filho, o filho não respeitando o pai, o filho tratando a mãe como uma colega qualquer e assim por diante. Isso é pecado mortal também. É necessário confessar. Não matarás, não cometerás adultério. O adultério parece estar vivenciando um tempo de cultura, onde o sexo se colocou como um centro, e isso daí é idolatria também, e um pecado grave é o adultério, na sua forma explícita ou não. Mas hoje em dia, tirar a roupa nos meios sociais virou uma cultura, e isso é pecado grave, e isso também é pecado mortal, tem que ser confessado antes da morte. Não furtarás. Isso não é somente roubar uma galinha, não é somente roubar um centavo, um dinheiro, uma moeda, tirar algo que acha que o outro não vai sentir falta, mas também na administração pública. Não tomar conta do dinheiro do que é de todos e tirar para si, se favorecer daquilo que é imposto, que é para ser distribuído por todos, a justa distribuição de renda. Há muitas formas de roubar e isso é pecado mortal também. E esse pecado mortal não é só confessar, é devolver também, como disse Zaqueu. Zaqueu disse, se eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Quando a gente confessa o pecado do roubo, não basta confessar, nós temos que reparar o erro. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. E isso quer dizer também não levantar falso testemunho, não caluniar, não difamar também, não injuriar também. A injúria é uma forma também. E isso é pecado mortal. Tem que confessar também, tem que reparar o erro também. Não basta confessar. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Existe a inveja, existe a cobiça em forma de inveja também. Isso é pecado mortal. Tem que confessar. E tem que reparar o erro também. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Cobiçar a mulher do próximo, não somente quando ela está com o marido, ou vice-versa. Não somente naquele olhar, no momento em que um está com o outro, passar a cobiçar aquele que está ao lado do outro. Isso é pecado mortal. Tem que confessar também, porque lá no céu esse tipo de pecado não entra, esse tipo de pecador não vai entrar. É necessário nós tomarmos consciência disso. A porta do céu é estreita, Jesus Cristo já falou. E hoje no Evangelho salientou, Mateus 13, 18 a 23, quando Jesus vai colocar e vai explicar o Evangelho. Ele vai explicar, vai mencionar a leitura de ontem e hoje ele vai fazer uma explanação para os discípulos. Todo aquele que ouve a palavra do reino, como ele vai dizer no versículo 19, e não a compreende, maligno vem e rouba tudo do seu coração. Este é aquela semente que foi semeada à beira do caminho. E a semente que caiu em solo pedregoso é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, empolgação, aquele empolgado. Você já viu pessoas empolgadas? Que se alegram rapidamente com a palavra, mas não tem raiz dentro de si. É momentâneo aquela alegria. Quando chega o sofrimento, a perseguição, uma provazinha de nada, de faltar um centavo para comprar um café ali e não pagar a dívida, não pagar as contas completas. Quando vê uma doença de nada, já desanima, já desiste da caminhada. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra. Jesus Cristo falou. Mas as preocupações do mundo vêm, a ilusão das riquezas também, e sufocam a palavra, e ele não dá fruto.
E a semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Dá 100, dá 60 e dá 30, mas dá. Isso que é importante, produzir frutos. A parábola do talento. Deu pouco, mas deu. É isso que Deus vai querer de nós, de cada um de nós. A palavra de Deus é um dos grandes pilares da espiritualidade cristã. É o esteio que alimenta a nossa fé, a nossa partida para a Eucaristia, naquela celebração, onde nós vamos celebrar justamente o oferecimento desses frutos que vamos apresentar para Deus, da nossa boa obra, da nossa boa conduta, do nosso testemunho prático, que Deus espera de cada um de nós, é isso, que nós produzamos frutos, observando os seus mandamentos, colocando em prática, amando os seus mandamentos, não tendo os mandamentos como mandamentos, mas como aquilo que eu quero vivenciar, que é melhor do que tudo, porque os mandamentos de Deus, Ele direcionou para nós, nos mostrando o caminho da alegria, o verdadeiro caminho que vai nos dar alegria, e não aquele caminho que, parecendo uma terra boa, é o caminho que leva numa perdição, que nos levará à infelicidade. É um caminho espinhoso, sem precedente. Ó Jesus Mestre, exigente é a Tua palavra, precisamos empenhar-nos para buscá-la e praticá-la. Nem sempre damos à palavra de Deus o merecido valor. Então, ela não penetra em nós, nem provoca mudança de vida. Move nossa vontade, Senhor, para que aprofundemos a Tua mensagem de amor. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Reze as laudes agora conosco, continuando com a Bíblia aberta, porque as laudes são orações de salmos, de hinos, de cânticos lindos, bíblicos. É uma oração 100% bíblica, que tem trechos bíblicos próximos do salmo, que são, a maioria deles, indulgenciados. É aqueles que nós precisamos ler para ganhar indulgências, inclusive, conforme o catecismo da nossa fé católica, onde nós temos dentro do nosso catecismo as indulgências, o catecismo das indulgências. Portanto, vamos receber as indulgências também, rezando os salmos e completando os 30 minutos, porque aqui nós lemos a leitura e somados aos salmos, vamos passar mais de 30 minutos para recebermos uma indulgência plenária dos pecados confessados, para sairmos do peso do pecado do mundo, porque o mundo ele é um fardo de pecados. E Jesus Cristo se oferece como uma misericórdia divina, por quê? Porque ele disse, vinde a mim vós que estáis aflitos sob o peso do vosso fardo, que é um pecado nosso. Nossos pecados é um fardo maior, e Jesus quer nos dar o fardo leve, porque o seu jugo é suave, ou seja, ele não julga-nos para nos condenar, ele quer nos dar a misericórdia todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. É importante o seu like, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão, e que o Senhor nos abençoe a todos, Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!